Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Conta-mo." Ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho." Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o moço portador das notícias: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem és tu? Eu respondi: Sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor." Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho e pelo povo de Israel e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." Davi lhe disse: "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: "Vem, lança-te sobre esse homem." Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor." Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: "A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem se saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas, sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra." Oremos. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, pois ela é a tua revelação para que saibamos quem tu és, quem nós somos, qual a nossa condição e a salvação que o Senhor providenciou por meio de Cristo Jesus. Nos dá um entendimento dela pela ação iluminadora do teu Espírito, que aprendamos mais hoje aqui sobre a tua palavra e que pela capacitação do teu Espírito consigamos colocar tudo em prática para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus.
Amém. John Donne, uma vez, escreveu o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma parte do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. Não perguntes, portanto, por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Essas palavras demonstram o quão profundamente as tragédias dos outros devem nos afetar, o quão profundamente elas nos afetam. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos como a tragédia aconteceu a Israel. E nós vemos, como ensino principal desse texto, duas reações diante da tragédia. O ímpio, que se aproveita da tragédia para se promover, e o justo, que verdadeiramente lamenta a tragédia. Vou repetir. Duas reações diante da tragédia. O ímpio, que se aproveita da tragédia para se promover, e o justo, que verdadeiramente lamenta a tragédia. Para entendermos esse texto, nós precisamos ver direitinho o que está acontecendo aqui. O livro de 1 Samuel acaba em outro momento. Acaba cerca de uma semana após a morte de Saul. Já o livro de 2 Samuel começa em uma narrativa de 2 ou 3 dias após essa morte. E nós encontramos aqui no versículo 1 que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem. Esse homem, como nós vimos no texto, vai contar a Davi a notícia da tragédia que aconteceu em Israel. Mas por que Davi estava em Ziclag? Só lembrando rapidamente. Quando Saul estava perseguindo Davi, chegou um certo momento onde Davi se desesperou e decidiu que a melhor maneira de escapar das mãos de Saul era correr para o último local que Saul esperaria, correr para os filisteus, que eram inimigos de Israel. Então, no capítulo 21 do livro de 1 Samuel, nós vemos Davi indo para Aques, rei de Gate, um dos reis dos filisteus, e lá, ele se encontrando com o rei, o pessoal começa a falar: ora, mas esse aí não era Davi? Esse aqui não é aquele do qual as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares? Como é que esse homem está aqui? E então Davi temeu muito a isso e achou que a melhor maneira para tentar escapar de ser morto pelos filisteus era se fingir de louco. Ele se fingiu de louco e os homens então o pouparam, talvez por pensarem: nossa, ele não vai oferecer nenhum perigo a nenhum de nós, vamos deixá-lo do jeito que está. E então, no capítulo 27, nós vemos que Davi conquistou o favor da parte de Aques, o rei de Gate. E esse rei deu a Davi a cidade de Ziclag. Ziclag, que nós estamos vendo aqui no nosso texto, é uma cidade do território filisteu e foi dada a Davi pelo rei dos filisteus. Ele, então, passou cerca de um ano, um pouco mais de um ano, ali com os seus guerreiros e as famílias deles. Davi com a sua família e os seus guerreiros com as suas famílias. E enquanto estava ali, Davi guerreava. Porém, quando Aques perguntava a Davi: contra quem você está guerreando? Contra quem você guerreou hoje? Davi dizia: eu estava guerreando contra Israel. Porém, ele, na verdade, estava guerreando contra os inimigos de Israel. E Davi continuou, mesmo no território filisteu, sendo fiel muito a Israel. Isso é importante da gente destacar, porque vocês vão notar mais para frente a questão de uma suposta desconfiança que poderia ter surgido de se Davi estaria ou não metido nessa tragédia, se foi ele que estava envolvido na morte de Saul. Mas então, Davi continuou fiel a Israel durante todo esse tempo que passou, mesmo entre os filisteus. E certa vez, quando os filisteus estavam se organizando para então guerrear contra Israel, a guerra que nós estamos falando é a guerra onde Saul morreu,
Os filisteus disseram: não vamos levar Davi. Alguns comandantes disseram isso a Aquis, e mesmo Aquis não concordando com eles, ele entendeu. O medo deles era que Davi, no meio dessa guerra, aproveitasse da situação para trair os filisteus e então reconquistar a confiança de Israel e de Saul. Então, Davi foi obrigado a voltar para a sua cidade, para Ziclag. Quando chegou lá, ele encontrou a cidade saqueada pelos amalequitas. Amalequitas que nós estamos vendo presente aqui no texto. Isso é importante. A cidade havia sido saqueada pelos amalequitas e as famílias dos guerreiros e do próprio Davi haviam sido levadas junto com eles. Então Davi, após um momento de temor, de desespero, encontrou forças no Senhor e foi guerrear com os amalequitas. Capacitado pelo Senhor, ele então venceu os amalequitas e recuperou a sua família. Mas foi neste meio tempo que, inclusive, como nós vimos na semana passada, o Saul estava guerreando, liderando Israel contra os filisteus, enquanto Davi estava resgatando a sua família, guerreando contra os amalequitas. E quando Davi volta para Ziclag com a sua família já recuperada, 2 dias depois, já passados ali, no terceiro é que nós encontramos a nossa narrativa, quando um amalequita chega para contar a Davi o que havia acontecido. E aqui nós encontramos, nessa primeira parte do texto, o primeiro ensino, a primeira reação diante da tragédia. Nós vamos notar que esse amalequita, na verdade, estava tentando aproveitar a tragédia para se promover. E como é que nós notamos isso? Vamos olhar algumas coisas do texto. No versículo 2 é dito que um homem com vestes rotas e terra sobre a cabeça chegou a Davi e inclinou-se e lançou-se sobre a terra. Até aí nós olhamos e estamos vendo uma atitude de lamento. Afinal de contas, colocar cinza sobre a cabeça, ter as vestes em um estado ruim, era uma demonstração comum àquela cultura de tristeza, de lamento. Além disso, o amalequita também se dobra os joelhos e se lança em terra diante de Davi, como quem quisesse mostrar a ele que estava ali para servi-lo. Davi, então, como alguém que estava esperando a notícia sobre a guerra dos filisteus contra Israel, devemos notar que Davi ainda não tinha sabido não soube sobre o resultado, agora estava escutando sobre ele, através de alguém que ele não conhecia. Então, sem ter muitas outras testemunhas, Davi continua escutando esse homem. E olhem o relato do homem. O homem diz o seguinte, no versículo 3, ele disse que havia fugido do arraial de Israel. O arraial era o local onde tinha acontecido essa batalha. E ele diz que viu que Saul e Jonatas haviam sido mortos, após ele e outros israelitas terem fugido e caído. Porém, Saul não morreu tendo sido assassinado na guerra. Saul, como nós vimos no capítulo 31, que foi pregado aqui na semana passada, vendo-se encurralado, sem saber mais o que fazer e sem confiar que Deus lhe proveria uma saída, pede ao seu escudeiro para matá-lo. O escudeiro, temendo estender a mão contra o ungido do Senhor, então diz que não vai fazer isso. E escutando isso, Saul decide, ele mesmo, pegar a sua própria espada e se lançar sobre ela. Mas olhem o que aqui o portador de notícias diz aqui. Versículo 6. Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. A história narrada até aqui está muito similar ao que nós vimos narrado nos outros capítulos de Samuel. Mas vamos continuar, versículo 7. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou amalequita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me,
pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Aqui nós podemos encontrar uma certa diferença do que nós vimos narrado no capítulo 31, inclusive na parte paralela que é contada em Crônicas. O que aconteceu? Saul se suicidou ou ele foi morto por esse homem? Alguns comentaristas dizem que esse homem está apenas mentindo e que não devemos confiar no relato dele. Ele apenas está falando o que ele queria que Davi acreditasse. Mas nós também podemos entender, como os outros comentaristas entendem, que talvez Saul tenha se jogado sobre a sua espada, mas ainda não tivesse morrido quando esse homem o encontrou. E então chamou esse homem e pediu para que ele acabasse com o sofrimento dele. Essas duas explicações são possíveis. Nós não sabemos ao certo qual é a verdadeira, mas nós podemos entender o seguinte: não há contradição nenhuma na palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo a Bíblia narrando o que um homem narrou, e lá nós estamos vendo o próprio autor do livro narrando o que aconteceu com Saul. Mas então, por quê? A gente ainda não consegue ver tão claramente por que esse homem quer se aproveitar da situação. Então vamos continuar lendo para entender melhor isso. No versículo 8, no versículo 10, nós vemos que o homem diz: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Observem que toda a situação está muito bonita. Parece que o homem foi um herói. O que é que ele fez no final das contas, segundo o relato dele mesmo? Ele, por acaso, conforme é dito aqui nesses versículos que nós lemos agora há pouco, por acaso se encontrou lá no meio do arraial de Israel. E então, vendo aquela situação, Saul ali, fraco, quase sendo morto pelos inimigos, decidiu ajudá-lo a pedido do próprio Saul. E então, acabou com o sofrimento de Saul. E além disso, ele ainda pegou a coroa e o bracelete de Saul e decidiu trazer para Davi. Isso nos mostra que esse homem conhecia quem era Davi. Ele tinha que conhecer quem era aquele que matava os seus 10 milhares. Observem que quando Davi pergunta a ele: de onde tu vens? Ele diz: sou filho de um estrangeiro, amalequita, sou amalequita. O que nós podemos entender aqui é que esse homem, sim, era descendente de um amalequita, mas ele estava vivendo como um estrangeiro no meio de Israel. Ele não estava fazendo parte do próprio povo amalequita. Povo esse que nós vimos Davi derrotando para salvar a sua família. Povo esse que foi aquele que Deus mandou Saul matar o seu rei, e Saul, desobedecendo, perdeu ali o seu reinado. Povo esse que Deus já havia mandado excluir da face da terra prometida desde Deuteronômio. Esse povo havia guerreado contra Israel, e então era um povo que era inimigo de Israel. E é muito curioso que quem está contando essa história aqui para Davi seja um amalequita. Mas observem então que ele conhecia a Davi, conhecia a Saul e conhecia a situação. Conhecia provavelmente que Saul perseguia Davi. Conhecia provavelmente que Davi era aquele que todos estavam esperando, ou que a maioria estava esperando, que viesse em algum momento a assumir o trono. Então nós começamos a desconfiar mais de toda essa situação tão bonitinha. Essa questão dele dizer que surgiu ali por acaso no meio do arraial é muito estranha. É muito mais provável, e eu sigo aqui o que os comentaristas dizem, que ele tenha estado ali roubando os cadáveres, roubando os despojos da guerra. E então, tendo encontrado Saul, tendo encontrado a coroa de Saul, o bracelete de Saul, ele tenha pensado, ligado todos os pontos, lembrado de Davi, lembrado de Saul, e tenha decidido que, ao invés de simplesmente roubar certas joias, ele poderia conseguir se promover a um cargo de
quem sabe, braço direito do rei. Então, ele pega o bracelete, pega a coroa de Saul e decide levar a Davi como um presente. Ele chega ali, é claro, se mostrando triste por aquela situação, porque afinal de contas não foi apenas Saul que havia morrido, mas também Jonatas, seu filho, e vários dos guerreiros de Israel. E ele diz a Davi: olhe, o seu inimigo está morto, eu o matei, mas eu não o matei porque eu quis simplesmente chegar lá e acabar com a vida dele. Eu matei seu inimigo e ainda ajudei o rei de Israel, Saul, acabando com o sofrimento dele. E além disso, eu trouxe a coroa e o bracelete dele para o Senhor, que é meu rei. Tanto que ele se prostra diante de Davi. Mas essa situação aqui talvez estivesse sendo observada por Davi com uns olhos de desconfiança. E é por isso que nós vemos a continuação. Enquanto nessa primeira parte nós encontramos um ímpio tentando se promover diante da tragédia dos outros, nós vamos ver agora o justo verdadeiramente lamentar a tragédia ocorrida. Observe o versículo 11. Diz assim: então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até tarde por Saul. Esses três verbos, prantear, chorar e jejuar, só são colocados juntos em toda a Bíblia neste texto, como uma forma de enfatizar o quão profundamente triste Davi estava com toda aquela situação. Davi não era um usurpador do trono que estava esperando simplesmente uma oportunidade para se tornar rei. Nós temos que lembrar que ele mesmo teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele não se atreveu a estender a mão sobre o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. E aqui, depois de ter lamentado junto com os seus guerreiros, Davi pergunta novamente ao moço: de onde és tu? Ele responde: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi, escutando isso, percebendo que o homem estava vivendo entre os israelitas, pergunta a ele: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Aquele homem estava vivendo debaixo das leis de Israel, das regras de Israel. Ele não poderia jamais ter levantado a mão contra o rei, contra o ungido. Nem mesmo neste caso de ter sido um pedido do próprio rei. Tanto que nós vimos que o escudeiro se recusou a fazer isso. Mas este homem está dizendo para Davi, e como nós vimos na leitura no início aqui, está se condenando, dizendo para Davi que ele foi quem matou Saul, quem matou o ungido do Senhor, por mais que tenha sido para supostamente acabar com o sofrimento dele. E Davi, que como nós acabamos de falar, não se atreveu, sendo ele ungido já para ocupar o lugar de Saul, sendo ele aquele que foi perseguido por Saul tantas vezes, mesmo sem motivo, Davi não se atreveu a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mas este homem, um estrangeiro vivendo debaixo das leis de Israel, se atreveu. Imagina a indignação de Davi ao ouvir isso. E nós não precisamos apenas imaginar, porque o texto demonstra pela reação que ele vai ter. No versículo 15, diz assim: então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Davi temia se levantar contra aquele que Deus havia escolhido, porque ele temia ao Deus que escolhera. Davi não se atreveu a se levantar contra Saul, mas quando viu que alguém fez isso, ou pelo menos estava dizendo que havia feito isso, sabendo agora que ele era aquele que tomaria o lugar de Saul, já começa a agir como um rei. Já começa a agir como aquele que julga a situação. E então,
condena aquele homem que a si mesmo havia se condenado. O homem que buscou se promover, tentando mostrar de uma forma floreada, bonita, que havia ajudado a Davi, que agora seria rei, na verdade se condenou. E Davi, como alguém justo e que estava realmente, verdadeiramente triste com a tragédia que havia acontecido em Israel, decide condenar aquele homem. E o texto vai continuar. O texto vai intensificar, mostrar de maneira intensificada o quanto Davi verdadeiramente estava lamentando por esta tragédia. E nós vemos aqui, desde o versículo 17 até o versículo 27, uma espécie de poema que Davi compôs. E não somente compôs para ele cantar, mas para que ele e todo Israel cantasse em memória de Saul, e em memória de Jonatas, e em memória dos guerreiros de Israel que haviam sido derrotados pelos filisteus. Davi não estava conspirando com os filisteus para tomar o lugar de Saul. Davi verdadeiramente estava triste, lamentando diante da tragédia que havia acontecido. É interessante observar que, mesmo tendo sido perseguido por Saul, mesmo Saul tendo tentado matá-lo tantas vezes, Davi ainda diz no versículo 23, Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte. Davi ainda conseguia ver qualidades, mesmo naquele que havia se reconhecido como seu inimigo. E todo esse texto nos mostra o que a Bíblia vai nos ensinar cada vez mais por meio do progresso da revelação. Ezequiel, capítulo 18, vai mostrar que Deus não tem prazer na morte, nem mesmo do ímpio. Deus diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém. É claro que se isso aconteceu, não foi porque Deus tinha desviado o olho e simplesmente aconteceu. Isso era providência de Deus. Deus estava no controle de tudo aqui, como está no controle de tudo agora. Mas mesmo diante da sua vontade decretiva, Deus ainda tem a sua vontade de prazer. E Ele não tem prazer na morte, nem mesmo do perverso. E Davi estava refletindo esse sentimento que o próprio Deus tinha. Talvez esse seja apenas um dos motivos pelos quais o próprio Deus diz que Davi é o homem segundo o coração dele. Além disso, também no progresso da revelação, agora o nosso Senhor Jesus ensinando, nos mostra que se disseram que nós devemos odiar aos nossos inimigos, Ele diz, nós devemos amar aos nossos inimigos. Se disseram que nós devemos perdoar 7 vezes, Jesus diz, que tal até 70 vezes 7? E aí, será que é 70 vezes 7 por dia, por hora, por mês? Quanto é na vida? Isso, é claro, é uma expressão que enfatiza que nós devemos estar dispostos a perdoar. E o contexto onde Jesus fala isso é o mesmo contexto onde ele conta do Senhor que havia perdoado uma dívida imensa do seu servo. E quem é esse Senhor que perdoou uma dívida imensa do seu servo? Senão o próprio Jesus, senão o próprio Deus, que perdoou a nós, que como a Bíblia declara, que como Paulo vai dizer, éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência contra um Deus santo. Mas foi esse Deus que, enquanto estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, de modo que pela graça podemos ser salvos. O ensino desse texto está apoiado em outras partes das Escrituras que nos mostram que nós não devemos comemorar nem mesmo a tragédia na vida do ímpio, quanto mais na vida de alguém que nós temos um bom relacionamento. Nós nunca devemos comemorar a tragédia. Davi sabia que Deus havia respondido o seu pedido de que ele mesmo fizesse justiça com Saul. Mas Davi, apesar de
saber que Deus faz tudo o que é o melhor, ao mesmo tempo que se alegra com o Senhor, ele se entristece pela tragédia ocorrida. Isso nos mostra várias coisas que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Quando nós vemos supostos inimigos nossos, ou, porque eu acho que é mais difícil alguém aqui assumir que tem inimigo, pessoas com quem nós não temos muita intimidade, ou que nós não vamos muito com a cara, não temos muito prazer de estar perto, ou até mesmo dizemos, nós não gosto dessa pessoa. Quando nós encontrarmos esse tipo de pessoa, nós não devemos torcer pela tragédia dela. Nós não devemos torcer para que ela venha a sofrer. Nós não devemos nos alegrar quando ela sofrer, dizendo, bem feito, desobedeceu, não fazia essas coisas certas, então, bem feito, teve o que merecia. Não é essa a atitude que um justo, que um homem segundo o coração de Deus e que o próprio Jesus nos ensina a ter. Mas uma atitude de alguém que está pronto a amar até mesmo o seu inimigo. De alguém que está pronto a estender a mão e ajudar aquele que está caído. Quando você, no seu trabalho, tiver alguém que compete com você, talvez de maneira traiçoeira, e essa pessoa vive contra você, e essa pessoa vier a se prejudicar, você não deve comemorar isso, mas você deve se entristecer e ser, inclusive, como alguém que reflete a imagem do Senhor Jesus, alguém que está disposto a estender a mão, alguém que está verdadeiramente triste pela tragédia do outro, alguém que demonstra o perdão que recebeu do Senhor. Porque, por mais que você possa estar pensando, nossa, mas aquela pessoa fez isso comigo, como é que você quer que eu perdoe? Quando nós pensarmos em algo assim, pensemos também no que nós fizemos contra o nosso Deus, que foi muito mais sério do que o que qualquer outra pessoa pode fazer contra nós. E então, tendo recebido o perdão do nosso Senhor, perdoemos também ao próximo. Quando na faculdade você também tiver esse tipo de complicação, esteja disposto a demonstrar o amor e a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Para que o nome de Cristo seja engrandecido, para que a glória de Deus seja manifestada pela nossa vida, para a honra e glória dele. Amém. Oremos. Senhor, que o teu nome seja engrandecido pela nossa vida, que estejamos prontos a não comemorar a tragédia dos outros, mas a estarmos ali dispostos a ajudar, a estender a mão, a mostrar um pouco do amor gigante e gracioso que o Senhor demonstrou para nós e continua todos os dias demonstrando. Que nós consigamos perdoar a todos aqueles que nos fizeram mal, que nós consigamos ajudar e servir a todos aqueles que querem o nosso mal, de maneira que, pela tua graça e ação do teu Espírito, por meio do nosso testemunho, essas pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam a ti, porque é isso que o Senhor quer e não a morte do perverso. Que não seja para o nosso prazer, que não seja para que então estejamos bem com a pessoa, mas que acima de tudo, para que aquela pessoa glorifique ao teu nome, vivendo conforme a tua vontade. Dá-nos força, Senhor, para fazer isso, pois sem ti não temos essa força, mas sabemos que aquele que está em nós é poderoso. É o teu Espírito que nos capacita, que não deixa que nenhuma tentação seja grande demais para que a vençamos, mas que nos guia. Então, Senhor, a nossa oração é que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, capacitados por Ele. Em nome de Jesus, amém.